Vamos calcular agora o volume e a área de uma pirâmide de base quadrada. Para isso, nós vamos ver uma demonstração. Temos aqui um cubo e uma pirâmide que possuem mesma área da base e mesma altura. O volume de um cubo, como nós sabemos, é dado pela base vezes a altura vezes a largura, ou a área da base, que é a área deste quadrado, vezes a altura, ok? Agora, se nós tivermos uma pirâmide que tenha exatamente a mesma área da base e a mesma altura, vamos ver quantas vezes o seu volume cabe dentro deste cubo. Uma, duas, e 3 vezes. Então, observa que nós ocupamos todo o volume de um cubo utilizando o volume de 3 vezes a pirâmide. Ou seja, da mesma forma como nós vimos em relação ao cilindro e o cone, isso vale também para prismas e pirâmides. Essa relação é válida para qualquer prisma e pirâmide que possuam a mesma área da base e a mesma altura. Portanto, se eu tiver um prisma de base pentagonal e uma pirâmide de base pentagonal, cuja área da base seja igual e a altura seja a mesma, a relação entre o volume de uma e da outra sempre será a mesma, ou seja, o volume da pirâmide será 1/3 do volume do prisma. Da mesma forma, posso dizer também que o volume do prisma será 3 vezes o volume da pirâmide. A partir disso, bom, nós conseguimos chegar à forma de calcular o volume de uma pirâmide. Se o volume de um prisma de base retangular ou de base quadrada será a base vezes a altura vezes a largura, o volume da pirâmide será a base vezes a altura vezes a largura dividido por 3. Então agora fica fácil de calcular. A base aqui, ó, é 10. A altura aqui é 12. A largura aqui, ó, é 10. Dividido por 3. Ah, prof, eu poderia ter calculado a área do quadrado? Claro que sim, porque a área do prisma é sempre o quê? A área da base vezes a altura. Observa que aqui é uma multiplicação, então a ordem desses fatores não vai alterar o seu produto. Então eu posso fazer 10 vezes 10 primeiro para calcular a área do meu quadrado, que dá 100, e multiplicar pela altura, que é 12, e achar o mesmo resultado que eu vou achar aqui. Está bem? Então, eu posso multiplicar tudo isso, e aí achar que isso é 12 vezes 100, 1.200 dividido por 3, e portanto o meu volume é 400 centímetros cúbicos. E agora, como eu encontro a área da minha pirâmide? Olha para essa pirâmide, que coisa bonitinha. E agora vamos imaginar que eu tenho uma pirâmide de base quadrada, como essa, e eu abra ela, eu planifique ela. Quando eu abrir ela, ela vai ser formada pelo quê? Ela será formada pela figura que está na sua base, que neste caso é um quadrado, porque nós temos uma pirâmide de base quadrada, e terá a sua área lateral formada por 4 triângulos. Observa aqui, ó, cada face de uma pirâmide é um triângulo, certo? Em um prisma, a área lateral é sempre um retângulo, ok? Para qualquer prisma. Então, por exemplo, se eu tiver esse prisma aqui, ó, que é um prisma de base pentagonal, observa que a sua área lateral é toda formada por quê? Por retângulos. Sempre que eu tiver um prisma, não importa qual o prisma que seja, ó. Então aqui, ó, esse aqui é um prisma de base pentagonal, ok? A base é um pentágono, mas as suas faces laterais são o quê? São retângulos. Os prismas têm como faces retângulos. As pirâmides têm como faces triângulos. Então, se essa é uma pirâmide de base quadrada, cada lado do quadrado vai sair uma face da minha pirâmide. E cada face dessas tem o formato de um triângulo. E como é que eu vou calcular a área de um triângulo?
Bom, a área de um triângulo é sempre base vezes a altura dividido por 2. Só que observa que essa alturinha aqui, dessa face, ele tá meio inclinado, tá vendo? Ó? Tá vendo que ela não é exatamente essa altura aqui, ó. A altura da pirâmide está aqui no meio da pirâmide, ó. Certo? Retinha aqui, ó. E essa altura não é a mesma, porque ela é um pouco inclinada. Eu tenho uma inclinação aqui na lateral. Então a altura desse meu triângulo recebe um outro nome. E esse nome é apótema. Então, esses triângulos, então eu vou ter 4 triângulos. E cada triângulo desses vai ser formado por base vezes apótema dividido por 2. Tá? Então vai ser aqui a base vezes a altura dividido por 2, multiplicado por 4, ok? Isso é a área lateral, tá? Então a área total aqui vai ser a área lateral mais a área da base. E a área lateral é 4 vezes a área dos triângulos. Somado com o quê? Com a área da base, que é a área deste quadrado, tá? A área do quadrado, posso chamar de lado ao quadrado, ou posso chamar de base vezes altura, se você quiser. Vai fazer diferença nesse caso aqui, tá? Então a minha área total vai ser quanto? Olha aqui, ó. O 4 eu já posso dividir por 2. Vai ficar 2. A base é 10. A altura é aqui, ó. O apótema do meu triângulo. O apótema da minha pirâmide. E aí aqui que tá o detalhe, ó. Quem é que vai me dar esse valor desse apótema? Esse triângulo que se formou aqui, ó. Com a altura da pirâmide, que é 12, e metade do lado da pirâmide. O lado é 10, esse pedaço do centro até a ponta é 5, e isso aqui forma um triângulo retângulo. E aí eu posso resolver isso aqui por Pitágoras, tá? Então eu vou fazer um Pitágoras aqui, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. A ao quadrado vai ser 144 mais 25. Logo, o meu A vai ser raiz de 169. O meu A vai ser 13 centímetros. Então, esse aqui é o valor da altura dessa minha face da pirâmide, ou seja, o meu apótema da pirâmide, tá? Então, o apótema da pirâmide aqui vai ser 13 centímetros. Mais a área da base, que é 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, né? Então, essa área total vai ser 2 vezes 13 é 26, então isso é 260 mais 100. Logo, a minha área total será 360 centímetros quadrados.